assuntos que são recorrentes na FUVEST são os assuntos que são recorrentes basicamente em todas as provas. Vai cair energia? Com certeza. Vai cair lei de Newton? Vai cair. Colisões? Super importante. Empuxo, pressão, hidrostática? Claro. Eletricidade? Lógico. Na verdade, a prova da FUVEST não é uma prova que é super específica e cai em aqueles detalhezinhos que ninguém sabe. Não. A gente está falando da primeira fase, né, que vai acontecer aí no domingo, daqui a 2 domingos, já no dia 25, e é uma prova razoavelmente genérica, em que caem os assuntos que são os assuntos mais importantes da física. Se você olhar lei de Newton, eletricidade, ondas, uma questão de calor, uma questão de potência e energia, como o Enem adora cobrar, uma questão de colisões, uma questão de lei de Newton, uma questão de energia. Caracas, pronto. Então, assim, o que é mais importante na FUVEST é o que é mais importante no Enem, é o que é mais importante na física. Com a diferença de que a prova da FUVEST, sem dúvida nenhuma, é um pouquinho mais difícil do que a prova do Enem, né? Não tem nenhuma dúvida que a prova da FUVEST é um pouquinho mais técnica, ela é um pouquinho mais difícil do que a prova do Enem, beleza? Bom, nada de estar gravando ao mesmo tempo, nada disso na gravação vai aparecer, porque aqui é só blá blá blá, e agora que começa o que interessa, questão de número 90, vamos fazer como eu acabei de falar, de trás para frente. A questão 90 diz assim, acompanha comigo lá no enunciado, todo mundo fez aí o download, está olhando lá o conteúdo? Acompanha comigo, lê comigo. O gráfico abaixo representa a força F exercida pela musculatura eretora sobre a coluna vertical ao se levantar um peso em função do ângulo φ. Essa é uma letrinha grega que a gente nem usa muito, né? Alfa, beta, gama, ok. Essa é a letra φ. Entre a direção da coluna e a horizontal. Então, entende o que está acontecendo. Eu tenho a força que a musculatura eretora, a musculatura que está aqui na minha coluna vai fazer em função do ângulo, ok? Então, ao mudarmos o ângulo, essa musculatura eretora vai fazer mais ou menos força. Faz sentido? Faz sentido que a musculatura vai fazer mais ou menos força de acordo com o ângulo que eu estou? E o que eu tenho aqui é exatamente um gráfico disso. É um gráfico que relaciona a força com o ângulo entre a direção da coluna e a horizontal. Estamos juntos? Entre a direção e a horizontal. Então agora, qual é o ângulo entre a coluna e a horizontal? 90 graus. Você concorda comigo? Concorda que entre a coluna e a horizontal 90 graus? Concorda que agora eu estou diminuindo o ângulo entre a coluna? Olha que beleza, estamos numa aula de yoga, né? Uma aula de alongamento. Estou diminuindo, joga as mãos para cima, já e vai lá longe, né? Tinha uma professora de alongamento que falava isso. E ela dizia assim, relaxa a boca, relaxa a cabeça, na aula de física não tem que relaxar muito não. Mas então tá claro que o ângulo aqui começa com 90, é o ângulo entre a coluna e a horizontal. Começa com 90, e aí se eu estou mexendo aqui, eu estou mexendo no ângulo, no caso o ângulo agora está diminuindo. Show de bola? Beleza? E aí, o que você tem então é uma relação entre, olha só, a força F, que está aqui claramente, ó, a força F que está sendo realizada pela musculatura eretora com o ângulo φ em graus, e aqui eu quero me dar uma medida lá de 70 graus, e você percebe que essa relação é uma relação diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Resposta, inversamente proporcional, não é isso? Quando o ângulo aumenta, a força diminui. Estamos juntos? Quando o ângulo aumenta, a força diminui. Concorda que a força está diminuindo conforme o ângulo vai aumentando? São duas grandezas inversamente proporcionais. Show de bola? Aí ele fala assim, com base nas informações dadas e no gráfico acima, foram feitas as seguintes afirmações. Primeiro, quanto menor o valor de φ, maior o peso que se consegue levantar. Gente, quanto maior o valor de φ, quanto menor o valor de φ, olha só, se eu tenho um valor de φ que é menor, a força que eu vou ter que fazer com a minha musculatura não é maior, logo eu consigo levantar menos peso. Olha só, imagina a seguinte situação, ângulo pequeno. Ângulo pequeno significa um ângulo de quase zero, né? Se você vai levantar peso, se você carregar peso, você vai carregar peso assim, e aí você vai andar carregando peso assim, ou você vai carregar peso assim. Assim é melhor para carregar peso? Porque o que eu fiz foi diminuir o ângulo. O que ele está dizendo na letra A é, quanto menor o valor do ângulo, maior o peso que você consegue levantar. De jeito nenhum. Se eu estou assim, eu vou conseguir levantar mais peso do que se eu estou inclinado. Tá clara a ideia? Então a 1 está absolutamente errada. A 1 não faz sentido. Além disso, tem até uma outra crítica que você possa fazer. Aqui eu tenho a relação entre o ângulo e a força da musculatura.
Não entre o ângulo e o peso que alguém consegue levantar. Você pode ser mais forte ou menos forte, não está tão diretamente relacionado assim. Mas de qualquer maneira, a primeira está errada. Vamos para a segunda e para a terceira. Segunda, para evitar problema na coluna, o halterofilista deve procurar levantar pesos adotando uma postura cujo ângulo seja grande. Sim, sem dúvida. Porque quando o ângulo é grande, a força que você está fazendo na coluna vai ser o quê? Pequena. Então a 2 está certa. O halterofilista tem que tentar procurar uma postura em que ele levanta peso com um ângulo grande. Perfeito. Porque quando o ângulo é grande, a força na musculatura eretora vai ser menor. É o famoso, você está forçando menos a tua coluna. Né? Você não vai malhar assim. Se você for malhando assim, você vai estar forçando muito mais a tua coluna do que se você malhar assim. Assim você está mais estável. Não é normal quando você vai malhar, levanta peso, você até faz assim, ajeita a coluna, contrai o abdômen de novo. Estamos aqui na aula local, contrai o abdômen, e aí você tenta ficar com um ângulo o quê? 90 graus em relação ao horizontal. Estamos juntos? Porque com um ângulo grande, a força na musculatura eretora vai ser menor, você vai forçar menos a coluna. A segunda, então, está certinha. Vamos para a terceira? O que a terceira diz? A terceira diz o seguinte: quanto maior o valor de φ, menor a tensão na musculatura. Sim, a gente acabou de ver isso. Quanto maior o valor do ângulo, menor o valor na musculatura. Perfeito. A força na musculatura diminui quando o valor de φ é alto. É exatamente isso. E aí a terceira está certinha. Ou seja, quais são as certas? A 2 e a 3. Qual é a letrinha que diz isso? A letra que diz que as certas são a 2 e a 3 é a letra E. Pergunta fácil, média, difícil. Essa eu acho... Caracas, média para fácil, né? Essa é uma questão que poderia estar no Enem. É uma questão super interpretativa, né? Você não tem... Quanto de teoria você tinha que saber antes de chegar na prova para resolver essa questão? Cara, nada, né? Perto de nada. Ele deu o gráfico e falou, baseado nesse gráfico, a pergunta é essa, né? Com base nas informações dadas no gráfico e no gráfico, responda aí as afirmações. Então, você tinha que chegar na prova com muito pouco conhecimento. Basta um pouquinho de jogo de cintura, né? Um pouquinho de experiência para você ler com calma, analisar o gráfico com calma e ver o que está certo e o que está errado. Resposta à letra E. Para mim, essa questão acabou. Como eu falei, a gente está indo de trás para frente, certo? Estamos voltando. Depois da 90, eu vou voltar para 89. Você tem agora 30 segundos para dizer ali no chat se você entendeu ou não entendeu. É o tempo de eu pegar o apagador, voltar, apagar aqui devagarzinho para fazer a próxima, que na verdade é a anterior, né? 89, em vez da 90. E eu vou apagando isso aqui bem devagarzinho. Você, se quiser fazer alguma pergunta, faz agora. Ou então cale-se para sempre. E eu vou fazer 89. 89 é mais difícil. Ilana, alguma dúvida até aqui? Passa para 89? Como é que a gente está? Fala, qual é a dúvida? O Bruno diz que não conseguiu entender a afirmativa número 3. Não conseguiu entender a afirmativa número 3. A afirmativa número 3 diz, eu vou ler. Quanto maior o valor de φ, menor a tensão na musculatura. O gráfico é força na musculatura. Gente, força na musculatura é sinônimo de tensão na musculatura, ok? Mais força significa mais tensão. Em função do ângulo. Está aqui o ângulo φ. E o gráfico é decrescente. O que esse gráfico decrescente significa? Que quando o ângulo vai ficando maior, a força vai ficando menor. O item 3 diz isso. Quanto maior o valor de φ, φ é o ângulo, menor a tensão na musculatura. Perfeito. Quando o ângulo aumenta, a força diminui. A força é a tensão, mesma coisa. Quando o ângulo aumenta, a força diminui. É exatamente isso que está dizendo a 3. A 3 está certinha. Foi o Bruno que ficou com dúvida, né? A 3 está perfeita, certíssima. Quanto maior o ângulo, menor a força. Grandezas inversamente proporcionais. Bruno, foi agora? Na verdade, a 3 diz exatamente o que o gráfico coloca. Vou apagar de novo, hein? E agora vamos para 89.